Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade. Muito obrigado, Maurício, por ter aceito o nosso convite. E que Jesus possa abençoar todos com a sua paz, com a sua luz. Lembrando, né? Antes de mais nada, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acione a notificação. Toda vez que nós entrarmos no ar, você receberá a notificação. Então, você sempre vai estar acompanhando as nossas lives ao vivo. Lembrando que toda quarta-feira nós temos esse encontro de reflexão, que é um tema de interesse geral da atualidade, né, sobre a ótica da doutrina espírita, e uma forma diferenciada, com a participação do público que está nos assistindo ao vivo, que pode ser feito aqui pelo chat ou por e-mail. Né? Então, lembrando que é importante participar, e o e-mail é o tefraternidadecurso@gmail.com. Durante a transmissão, eu vou colocar outras vezes também, para se alguém não anotou, para poder fazer a pergunta, se tiver, botar um pouco o Maurício contra a parede, né, Maurício? Uhum. Então, vamos iniciar com uma prece, Maurício? Você pode fazer? Bom, vamos serenar nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, para podermos nos ligar nessa energia que a equipe espiritual do Fraternidade, que nos acompanha, prepara, agradecendo sempre aos nossos anjos guardiões e mentores que nos acompanham na nossa jornada evolutiva, e ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade dessa noite. Que assim seja. Maurício. Boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Mais uma vez, reforço a saudade e o desejo de estarmos nos encontrando pessoalmente novamente. Inicio a minha fala como iniciei nas outras 2 quartas-feiras que nos encontramos, transmitindo os meus sinceros sentimentos e solidariedade a todas as pessoas, direta ou indiretamente, vitimados pela pandemia do Covid-19. Esse nosso encontro tem como finalidade uma reflexão em cima da teologia espírita kardecista, baseada nas obras básicas trazidas pelo pedagogo cientista Allan Kardec, enviadas pela espiritualidade através da mediunidade. Esse encontro, ele se baseia especificamente em um dos livros de estudo de Kardec, chamado A Gênese, e o interesse da gente refletir essa noite seria o tema da transição planetária. A gente inicia a nossa fala contando sobre um programa de televisão que entrou ao ar em 1955 pela extinta TV Tupi e ficou no ar até 1980. Esse programa se chamava Pinga Fogo. Era um programa de entrevistas muito parecido com o atual Roda Viva, transmitindo na atualidade pela TV Cultura. Ele reunia pessoas, repórteres, especialistas em determinada área e chamava sempre um convidado de importância, de relevância na sua devida área. Esse programa era de grande audiência na época, um programa muito famoso. E, em 1971, o convidado especial foi Chico Xavier. Na época, Chico se despontava como um fenômeno pela sua mediunidade, efeitos psíquicos que foram divulgados no mundo inteiro através de mais de 500 livros psicografados, através de cartas que vocês podem ter acesso através do YouTube e através dos filmes que foram produzidos, baseados no histórico, em fatos reais
da vivência do Chico Xavier dentro da sua mediunidade. Um deles, que chama a atenção de vocês, são As Mães de Chico Xavier, e o outro é a biografia do Chico também. Filmes excelentes, que trazem um conteúdo, um enriquecimento muito grande, um exemplo de vida e muitos ensinamentos extremamente pertinentes, especialmente na atual situação que estamos vivendo. Voltando à questão, Chico convidado nesse programa Roda Viva, 1971. Para vocês terem uma ideia, esse programa com Chico Xavier deu 75% de audiência. Ou seja, de cada 4 televisores ligados no Brasil, 3 estavam assistindo o Pinga Fogo e a entrevista com Chico Xavier. E Chico Xavier, nesse dia, discorre sobre várias perguntas, todas muito interessantes, perguntas bem elaboradas, profundas. E uma dessas perguntas tem a ver com o tema dessa noite. Foi perguntado para o Chico a respeito do momento que a humanidade estava vivendo em 1971. Auge da Guerra Fria, o homem tinha sido mandado à Lua em 1969, armas nucleares proliferando e uma situação de tensão muito grande entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Esse clima de polarização deixava todo mundo, a humanidade inteira, num estado de apreensão muito grande, porque falava-se muito num botão do apocalipse. Uma das grandes potências, tendo como seu líder um dos 2 presidentes, apertando o botão vermelho e mandando armas nucleares que iriam gerar a Terceira Guerra Mundial, ocasionando a extinção da vida humana na Terra. Isso preocupava muito. E fizeram essa pergunta sobre o que Chico Xavier achava desse contexto da Guerra Fria e da iminente Terceira Guerra Mundial. Chico, de uma forma muito tranquila, falou que já vinha recebendo orientações da espiritualidade superior, especialmente de Emmanuel, seu mestre, seu guia, seu mentor espiritual, dando notícias sobre o desenvolvimento da humanidade naquele momento. Chico falava que as hierarquias superiores, ou espíritos superiores, que eram responsáveis pela supervisão do desenvolvimento da humanidade, tinham acordado que, a partir daquele momento, 1969, o momento onde o homem aterriza na Lua, ia ser dado um prazo de 50 anos de avaliação, como se fosse um período probatório, um período de teste para a humanidade. Se a humanidade, nos próximos 50 anos, a partir de 1969, não incidisse numa guerra mundial, numa guerra de aniquilação mundial, esse planeta, com a sua humanidade, iria ser apoiado e assistido no início de um processo chamado transição planetária. A espiritualidade superior iria nos direcionar no sentido de progredir a humanidade de grau evolutivo, subindo a gente de faixa planetária. A esse evento foi dado o nome de data limite. E essa data expirou em 2019. Foi muito comentado, foi alvo de um vídeo disponível aí no YouTube, produzido pela Posat, uma produtora espírita de muito boa qualidade, um vídeo de mais de 1 hora, um documentário chamado Data Limite, segundo Chico Xavier. E esse vídeo, ele explica detalhadamente, em mais de 1 hora, traz recortes dessa entrevista, explicações de especialistas, depoimento de vários espíritas célebres, inclusive de Valdo, e que vem, de alguma forma, discorrer e nos explicar sobre esse tema da data limite. De qualquer forma, a data limite, segundo Chico Xavier, corresponde a um período que se inicia, que já se iniciou no ano passado, onde a humanidade começa
uma mudança vibratória, começa a possibilidade de se submeter a uma evolução dentro do seu teor vibratório e dentro da sua condição moral. Para que a gente possa explicar essa questão toda, a gente vai buscar num livro da codificação espírita chamado A Gênese, um livro que foi escrito em 1857, trazido pela espiritualidade e redigido por Kardec, que num dos seus capítulos explica para a gente quais são as classificações dos mundos habitados. Segundo a Gênese, os mundos habitados se dividem em 5 grandes categorias. Os mundos habitados no universo se classificam segundo as suas faixas evolutivas das populações que neles habitam. Dentre essas 5 classificações, a classificação inferior, a mais baixa, se dá o nome de planetas primitivos. Nesses planetas, a população, os espíritos que ali habitam, são espíritos onde reina a lei do mais forte. São planetas que abrigam espíritos muito primitivos, espíritos que ainda estão numa condição evolutiva muito próxima da animalidade, onde a consciência ainda está brotando. A segunda faixa vibratória, ou o segundo degrau na escala evolutiva dos planetas, eles dão um nome, a espiritualidade dá um nome, e a Gênese traz isso escrito, aos planetas de provas e expiações. Nesse planeta de provas e expiações, que é o estágio evolutivo da qual, segundo Kardec, a Terra, nesse momento, está vivendo e está tentando progredir para o próximo degrau, planeta de provas e expiações. É um planeta ainda onde o mal se sobrepõe ao bem, onde existe ainda muita injustiça. É um planeta onde os espíritos ainda precisam de um número muito grande de provas, de testes, para poder, através dessas provas e testes, exercitar qualidades e competências do bem, para que, através dessas provas e desses exercícios do bem, ele consiga ir diminuindo gradativamente os seus defeitos e vícios, alcançando a humanidade que habita nesse planeta de provas e expiações, a evolução necessária para poder progredir como indivíduo, como humanidade, e progredir o seu habitat, o seu planeta, para o terceiro degrau, para o terceiro estágio vibratório, que seria o estágio dos planetas regeneradores. Planetas regeneradores são planetas onde o bem é superior ao mal. Vejam bem, o mal ainda existe, só que o bem prevalece ao mal. Num planeta de provas e expiações, que é o nosso, ainda existe um equilíbrio entre bem e mal, e muitas situações o mal ainda prevalece ao bem. A injustiça prevalece à justiça. Já nesse terceiro nível, nesse terceiro degrau, planeta de regeneração, já existe uma justiça mais equilibrada e o bem se sobrepõe ao mal. Ou seja, a humanidade que habita esse planeta de regeneração, ela já tem o bem em prevalência. As suas qualidades são muito maiores que seus defeitos e vícios, e as pessoas nesse planeta vivem numa condição melhor. O quarto estágio são planetas onde a humanidade que habita já não existe mais o mal dentro deles. São espíritos mais elevados, mais evoluídos, numa faixa vibratória bem superior. E, por último, a Gênese descreve um outro estágio de planeta onde habita uma outra faixa vibratória chamado mundos celestiais. Nesses mundos, que são os mundos mais elevados, o bem é soberano. Não existe mal nem injustiça nenhuma. Além disso, dessa classificação em 5 estágios, primeiro, planeta primitivo. A Terra já foi um planeta primitivo e evoluiu.
Hoje, a Terra é um planeta de provas e expiações. E nós estamos iniciando uma transição planetária, saindo desse estágio de provas e expiações e começando uma caminhada, uma jornada, nesse estágio chamado de estágio de planeta de regeneração, onde o bem é maior que o mal. O quarto estágio, que devemos chegar muito lá na frente, mundos felizes, e o último estágio, os mundos celestiais. Além disso, a Gênese traz também, no capítulo 8, classificação dos espíritos que habitam nesses reinos. Eu vou falar aqui para vocês. No planeta primitivo, que é o primeiro estágio evolutivo, é um planeta que abriga as primeiras encarnações de um espírito que tomou consciência da sua individualidade, da sua humanidade. Mas ele ainda é movido pelo seu lado instintivo. Quando o sujeito começa a encarnar num planeta de provas e expiações, a gente já tem, a partir daí, 5 classificações de espíritos, segundo a Gênese. Espíritos impuros são espíritos que ainda carregam um lado primitivo muito forte, um egoísmo muito grande. Espíritos levianos, espíritos que também têm, da mesma forma que os impuros, defeitos e vícios em grande quantidade e não têm um comprometimento com a sua evolução. Espíritos perturbadores, espíritos que passaram por situações que lhe causaram dor e, por conta dessa dor, levam no seu emocional revolta e têm como finalidade expressar essa revolta pela raiva, pelo ódio, causando desconforto, mal e injustiça. E temos também espíritos chamados pseudo-sábios, espíritos que têm algum conhecimento técnico-científico, mas não têm um conhecimento e uma evolução moral e espiritual. E temos também uma grande quantidade, na maioria, nesse nosso estágio de provas e expiações, espíritos neutros. Quem são os espíritos neutros? São aqueles espíritos que equilibram qualidades e defeitos, que têm capacidades, potencialidades de aprender, de evoluir, mas ainda estão brigando e lutando com seus defeitos, com seus vícios, com as suas limitações. Dentro dessas 5 classificações, a maior parte da população mundial, inclusive eu que estou aqui e você que está me assistindo, nos enquadramos nessa classificação de espíritos neutros. Espíritos que estão buscando, através de um conhecimento espiritual, através do estudo, através de um esforço, uma prática que venha promover a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, a nossa evolução, o nosso aprendizado, o desenvolvimento de uma sabedoria com o envelhecimento, práticas que venham exercitar o amor para que a gente, de espírito neutro, possa evoluir e conseguir reencarnar num planeta que esteja num grau mais elevado, que são, como eu li agora há pouco para vocês, o mundo regenerador, um lugar onde o bem sobrepõe ao mal. Nos mundos regeneradores, onde o bem sobrepõe ao mal, só é permitido reencarnar espíritos benevolentes, ou seja, espíritos que já conseguiram ter a quantidade de luz maior do que a quantidade de sombra interior, ou seja, espíritos que já têm o bem pesando na balança num nível maior do que o mal dentro de si, do que defeitos e vícios. Nesse mundo regenerador, que é o próximo estágio que estamos tentando entrar de agora em diante, existem espíritos prudentes e espíritos sábios. São aqueles espíritos que, além do conhecimento científico, também buscam um conhecimento e um desenvolvimento moral e espiritual. Acima desse mundo regenerado, que o bem sobrepõe ao mal, eu falei para vocês que existiam os mundos felizes, onde o mal não existe. Segundo a classificação da escala evolutiva dos espíritos,
que tem lá na Gênesis, capítulo 8, nesses mundos felizes reencarnam só espíritos superiores e espíritos de sabedoria, espíritos bem elevados. E acima desse degrau, nos mundos celestiais, só encarnam espíritos altamente puros, esfera crística. Bom, essas informações e conhecimentos que eu trouxe para vocês, não inventei. Trouxe de forma destacada através da Gênesis, capítulo 8. Para quê? Para que quem está me ouvindo possa ter um entendimento a partir dessa classificação dos mundos e classificação dos espíritos que habitam esses mundos, dessa ideia de evolução. Uma escadinha aonde nós vamos subindo na medida que nós vamos melhorando e evoluindo. Quando nós falamos de data limite, segundo Chico Xavier, de evolução planetária, de transição planetária, nós estamos falando do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que tem espíritos em grau evolutivo intermediário, onde existe mal e injustiça, tendo a oportunidade e possibilidade de exercitar em mais intensidade as suas qualidades e abrir mão do mal, dos vícios, dos defeitos, para poder elevar a faixa vibratória, para poder adquirir mais luz, para, de forma global, a humanidade criar uma coisa que a gente chama hoje de massa crítica. Massa crítica é um conceito da física que foi transportado para a área de humanas, que diz respeito ao quê? O conceito de massa crítica diz respeito a um tipo de material que, a partir do momento que assume essa massa crítica, que chega numa determinada quantidade, ele influencia da parte para o todo. O que é o conceito de massa crítica na área de humanas? Nessa questão espiritualista que a gente está abordando aqui. A humanidade hoje tem um pouco mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. A partir de um determinado número de espíritos encarnados tenham desenvolvido em si um padrão vibratório, qualidades morais e espirituais elevadas, a hora que a humanidade atingir essa massa crítica, que nós tivemos um número suficiente de pessoas boas, acima do número de pessoas neutras ou normais, onde existe um equilíbrio, essa massa crítica tem o poder de influenciar positivamente o resto da massa, promovendo uma evolução global e gerando essa mudança de estágio evolutivo, onde a gente sai de provas e expiações e consegue começar a criar e habitar um mundo de regenerações, onde o bem sobrepõe ao mal, onde a justiça é mais presente. Essa questão de evolução planetária, da data limite, segundo Chico Xavier, vem sido alvo de várias especulações, reflexões e discussões. A gente vem trazer aqui uma reflexão bem democrática e bem aberta. Um dos conceitos que eu gostaria de passar para vocês diz respeito a uma ideia que pode ser muito superficial. A ideia de que, a partir de um determinado ano, o nosso planeta, com a ajuda espiritual superior, vai se transformar magicamente de um mundo de provas e expiações, onde o mal está equilibrado com o bem, para um mundo de regeneração, onde o mal está bem abaixo do bem, onde a justiça prevalece. Esse é um conceito infantilizado, um conceito superficial. Isso não existe. A transição planetária não se dá de forma mágica, de uma hora para outra, com um apoio fantasioso de uma espiritualidade superior, de uma intervenção divina. O planeta só evolui quando a população ou a humanidade que habita nesse planeta evolui. Mas essa humanidade que habita no planeta evolui
de uma hora para outra, evolui magicamente, evolui de uma forma assim milagrosa, instantânea, de forma nenhuma. Toda a evolução humana é gradativa. E eu posso falar para vocês de carteirinha. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, eu atendo pessoas no consultório. E o meu trabalho é ajudar as pessoas a resolver os seus próprios problemas, a encontrar suas qualidades, a lutar contra os seus defeitos, contra os seus vícios, a reconhecer os seus erros. E ninguém melhor que eu sei o quanto é difícil e o quanto demora para uma pessoa abrir mão de um vício, para uma pessoa mudar um hábito ruim, para uma pessoa ter um entendimento de um defeito e se propor a pagar o preço, a se esforçar para ser a cada dia um pouco melhor. O quanto tempo demora? Às vezes anos, às vezes décadas, às vezes uma vida inteira demora para que uma pessoa melhore em um determinado assunto. Então, a gente não pode esperar que a transição planetária aconteça de um ano para o outro, de uma hora para outra. É um processo lento e gradativo. E ele se dá em nível geracional. O que quer dizer um nível geracional? É a cada geração vindo de forma mais consciente, mais evoluída, com aprimoramento e desenvolvimento moral, com mais caridade, com mais amor. E as gerações anteriores se esforçando dentro das suas limitações evolutivas, educacionais e até culturais, quebrando paradigmas, quebrando conceitos, quebrando preconceitos. Tudo isso de uma forma lenta e gradativa. Não magicamente, não de um ano para o outro, não de uma hora para outra. Transição planetária é um processo lento e gradativo. Da mesma forma que um ser humano demora muito para melhorar, para amadurecer, para adquirir sabedoria, para evoluir, para ser mais amoroso, a humanidade como um todo também demora. E o planeta como um todo também demora. Então, estamos falando de uma mudança de degrau, de um avanço, de um subir lento e gradativo. Mas como que a espiritualidade superior vai ajudar a gente? Como ela sempre ajudou. Nunca dando peixe na boca, mas ensinando a pescar. Nunca agindo de forma diretiva, mas nos auxiliando para que nós mesmos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso arregaçar de mangas, venhamos adquirir o merecimento e a cada dia, a cada escolha, escolher um pouco melhor, aprender um pouco mais, exercitar as nossas qualidades, exercitar a nossa capacidade de amar cada vez mais, cada vez melhor e cada vez um número maior de pessoas, até formar essa massa crítica, até formar uma grande fraternidade. Isso está acontecendo, mas está acontecendo lentamente. E aonde está a espiritualidade nisso? A espiritualidade está iluminando o nosso caminho, nos trazendo boas intuições, fortalecendo a nossa jornada, fazendo com que a gente encontre dentro da gente a força necessária para lutar contra o mal. Que mal é esse? Um mal não de fora, mas um mal que existe dentro de mim, como o primitivo que eu ainda carrego, como defeitos e vícios que eu estou trabalhando a cada dia. Essa é a ação da espiritualidade. Não uma ação mágica, interventiva, onde empurra alguém pelas costas. Não existe essa intervenção. E não existe a espiritualidade colocando para a gente provas e expiações. Porque o que é uma prova? Uma prova é algo que a gente faz para ver se a gente já aprendeu alguma coisa. Ah, esse é o conceito de prova da escola. E é o conceito de prova da vida. Um aluno da quarta série, quando termina o ano, ele vai fazer a prova final. E se ele tirar uma nota 5 ou 7, quer dizer que ele aprendeu o conteúdo, ele já absorveu esse conteúdo e na prova ele testou e exercitou esse conteúdo para que ele possa ir para a quinta série. Nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Estamos num planeta de provas e expiações. E o que significa isso?
que nós aprendemos e evoluímos a partir das dificuldades que aparecem na nossa vida. Se não é a prova, nós não exercitamos e não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos ou lemos. Fica só como informação. É quando eu vivencio uma prova que eu transformo a informação em conhecimento e consigo a evolução e a sabedoria, e aí eu subo de faixa vibratória, eu evoluo, eu me torno alguém mais iluminado. E a pandemia que estamos vivendo foi um castigo de Deus? É a espiritualidade que nos deu essa prova? É lógico que não. Porque nem Deus, nem a espiritualidade estão para nos colocar provas. É a nossa consciência, a nossa necessidade espiritual que atrai, através das leis, especialmente a lei de sintonia, para cada um de nós, a prova necessária e exata para aquele momento que eu preciso exercitar para poder superar e evoluir. Eu, espírito, atraio somente as provas das lições que eu preciso exercitar e superar para passar de ano e subir de grau. Você que está me ouvindo, da mesma forma. Então, se um sujeito está vivenciando uma doença, ele, alma, consciência, atraiu para ele essa doença, para que essa doença proponha o exercício e a prática de qualidades e competências, para que a partir desse exercício ele possa superar e sair mais forte, evoluído, subindo de padrão. E aí, passada essa prova, ele não precisa trazer essa prova novamente para a vida dele. Aquele sujeito está vivendo uma perda material, um desemprego, um problema financeiro. Por que ele atraiu essa prova para ele? Porque era justamente essa prova a lição necessária que ele precisava para poder colocar em prática capacidades e competências, exercitar, superar e sair mais forte e mais evoluído. Esse é o conceito. A espiritualidade não põe, não tira. A espiritualidade nos acompanha, iluminando e fortalecendo o nosso esforço e o nosso mérito, individual e coletivo. Individual como sujeito, coletivo como humanidade. Agora, aonde fica essa história? Imagine você. Você é um sujeito que, exemplo, se acha impaciente. E aí, você acha que a impaciência lhe traz sofrimento para você e para quem está perto. E aí você faz o quê? Você reza para Deus, para a espiritualidade, ajudar você para que você melhore na sua impaciência. O que você acha que acontece? A espiritualidade, o poder superior, vai com uma varinha mágica e bate na sua testa. E fala assim, meu filho, agora você vai ser um ser paciente. É assim que acontece? É lógico que não. Se eu me considero impaciente e eu, a partir dessa autoconsciência, me proponho a desenvolver a qualidade da paciência e peço para que Deus me ajude nesse exercício de reforma íntima, o que Deus vai dar para mim? Paciência de mão beijada? Não. Ele vai dar provas e expiações. Ele vai dar problemas. Ele vai dar pessoas chatas. Ele vai colocar dificuldades na minha frente para que eu possa exercitar as minhas qualidades e competências de paciência, porque quanto mais eu exercitar a paciência, menor fica o defeito da impaciência. Mas quando eu falo Deus vai colocar, a espiritualidade vai colocar, é jeito de dizer, porque Deus, a espiritualidade, não coloca nem tira nada. Sou eu que atraio através das leis universais, no caso, a lei de atração. Quando a gente fala que Deus colocou, Deus tirou, modo de dizer. Na verdade, não existe essa concepção. É uma concepção um pouco imatura, até infantilizada. Deus é o nome que nós damos ao todo, ao Criador de todo o universo, que esse universo, maior que a nossa capacidade de entendimento e compreensão, é regido através de leis universais
e sábias, perfeitas, na verdade, e imutáveis. Esses são os atributos que, inclusive, constam nesse livro que eu citei, que é a Gênese de Kardec. Oriento vocês também a essa literatura que é imperdível e necessária para o nosso compreensão e entendimento dessa realidade. Então, vejam bem, o que é a pandemia que estamos vivendo hoje? A humanidade como um todo, de alguma forma, está recebendo, através da lei de atração, uma dificuldade, uma prova, uma expiação, para poder exercitar qualidades e competências. E no exercício dessas qualidades e competências dessa pandemia, nós sairemos dela mais fortes e mais evoluídos. Se nós sairmos mais fortes e evoluídos como um conjunto nessa massa crítica, esse degrauzinho vai nos ajudar a colocar a gente um pouquinho mais perto desse caminho em direção a um planeta de regeneração, deixando para trás a necessidade de atrair provas e expiações. Esse é o sentido e essa é a proposta. Essa pandemia é nada mais nem nada menos do que a oportunidade maravilhosa que a humanidade está tendo de se conscientizar de determinados elementos e valores das quais ela tinha se encaminhado em direção a materialismo. E a pandemia, o isolamento, vem puxar um freio de mão e nos colocar no caminho correto, o caminho da espiritualidade, da fraternidade, da valorização daquilo que é interior em relação àquilo que é exterior e passageiro, como eu citei no último encontro da última quarta-feira, que está aí gravadinho no YouTube. Então, estamos tendo com essa pandemia a oportunidade de vivenciar uma prova e colocar em prática o quê? Fé, exercitar a fé, colocar em prática conhecimento da doutrina, praticar o nosso conhecimento, colocar em prática o amor, a fraternidade, colocar em prática a paciência, resignação, colocar em prática a adaptabilidade. Afinal, a natureza da alma é a mudança, a mutação. O contrário disso é o apego. Percebam, nessa pandemia, uma só prova pode trazer inúmeras lições de acordo com a necessidade de cada um de nós. Uma prova só, batendo e trazendo opções diferenciadas de aprendizado e evolução para cada pessoa que está vivendo de forma diferente. Mas aí, quando eu falo isso, uma pessoa que está me ouvindo, está escutando, está falando assim, mas eu conheço gente que está passando por isso e não está aprendendo nada. Queridos, eu acabei de explicar para vocês que dentro dessa condição evolutiva que nós estamos, um planeta de provas e expiações, a humanidade aqui, ela é heterogênea. Existem 5 classes de espíritos. Espíritos impuros, que têm prevalência do mal. Espíritos levianos, que não estão nem aí para o que está acontecendo e não está. Espíritos pseudo-sábios, que são só materialistas, só científicos, não têm olhos para a espiritualidade. Espíritos perturbadores, que sofreram e estão fazendo outros sofrerem. E uma grande massa de espíritos neutros, que somos nós. É natural que você veja aí andando na rua pessoas que ainda não estão em condição de vivenciar a pandemia como uma prova e uma oportunidade de aprendizado. E vivenciam a pandemia simplesmente como um evento aleatório. Ou a classificam e dão um sentido negativo. É um azar, é um castigo de Deus, ou seja lá o sentido que eles venham a dar. Mas é um sentido errôneo, é um sentido pequeno. E a gente não deve se ater a isso. Devemos nos ater inicialmente a cada um de nós. Como essa prova, que é a pandemia, está batendo na minha alma, no meu emocional, no meu psicológico. Que lição que ela está me trazendo? Que oportunidades de aprendizado eu estou tendo? Que oportunidades de exercício de qualidades e competências eu estou tendo? Com que eu estou brigando de mal dentro de mim? Será que é com o medo? Será que é com a raiva? Será que é com a revolta?
Será que é com a ignorância? Será que é com a incompreensão? Porque se for, essa é a grande oportunidade de eu me virar para o oposto positivo e buscar na luz e no bem, desculpem, tudo aquilo que eu preciso para poder ter um real aproveitamento dessa pandemia e transformar esse limão numa excelente limonada, que vai matar a minha sede e de todo mundo que está à minha volta. Ah, mas Maurício, tem muita gente que não está aproveitando. Repito, tem pessoas que você dá um limão, em vez dele fazer uma limonada, ele espreme no próprio olho. Por quê? Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que pega o limão e espreme no olho dos outros, porque gosta de ver o outro sofrer. Mas isso não cabe a mim, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. O que cabe a mim é olhar como essa prova está batendo em mim e tentar fazer o melhor de mim, independente do outro. Mas isso quer dizer ser alheio ao outro? Não. É simplesmente me ater ao positivo. Quando cada um desses irmãos bater na minha porta pedindo ajuda, essa porta vai estar aberta para eu compartilhar humildemente o pouquinho que eu aprendi, o pouquinho que eu tenho para oferecer. Porque esse pouquinho já pode ser muito para o outro. Como eu disse na outra semana, não existe ninguém tão grande que não tenha nada para aprender, nem ninguém tão pequeno que não tenha nada para ensinar. E esse sentido de compartilhar, ele é necessário nesse momento. Mas também é necessário a compreensão e aceitação de que nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo para poder entender o que a gente está passando como uma oportunidade maravilhosa de crescimento e evolução. A oportunidade que a gente está tendo para subir o nosso padrão vibratório e elevar o padrão da humanidade toda, até que a gente consiga, com o passar dos anos, promover esse lugar que a gente habita para um lugar de provas e expiações, para um lugar mais elevado, um lugar de regeneração, um lugar onde o bem habita, um lugar onde a justiça prevalece. Isso se faz individualmente. Existe também uma discussão relacionada à transição planetária ocorrer de forma global. De uma hora para outra, a humanidade inteira evolui. Não é isso. É de indivíduo para indivíduo. É a soma das partes que vai fazer o todo crescer e ser promovido para o próximo ano, para a próxima série, para o próximo grau de evolução, que é o grau de regeneração. Historinha que ilustra para afirmar o conceito. Nessa pandemia, está o pai fazendo home office no computador e o filho pequeno, de 6 anos, tentando tirar a atenção do pai, porque já estava entediado com os brinquedos. E o pai, tentando se concentrar para trabalhar, precisa arrumar um entretenimento, porque ele ia ter uma reunião pelo computador. O que esse pai faz? Pega um pedaço de cartolina, pega um tubo de cola, abre uma revista e encontra, numa folha de revista, a ilustração de um mapa mundi. Um mapa mundi com todos os países. Aí ele arranca o mapa mundi e chama o filho. E fala, querido, eu vou propor uma tarefa para você. Você vai fazer essa tarefa enquanto o papai tem uma reunião e trabalha. E depois eu quero que você me mostre o resultado dessa tarefa. Papai vai picotar esse mapa mundi aqui, que tem o mundo inteiro e tem todos os países divididinhos por cor, por nome. Tá vendo quanta coisa, quanta cor que é o mapa mundi? O menino falou, tô, pai. Então, papai vai recortar um monte de pedacinho, vai embaralhar e vai montar um quebra-cabeça. Aí você vai colocar todas essas pecinhas em ordem, vai consertar esse mundo e vai colar nessa cartolina. E eu quero ver esse mapa mundi consertado. Eu quero ver você consertar esse mundo aqui, tá certo? E picotou tudo, colocou tudo na cartolina, deu tubo de cola pro menino e falou, bom, vai demorar para esse moleque fazer essa tarefa, porque eu cortei em pedacinhos muito pequenininhos e o desenho é difícil, afinal é um mapa mundi. E entregou para o menino. Passados 15 minutos, o menino volta com o mapa mundi totalmente montado. E ele fica abismado com a velocidade
que o menino concluiu a tarefa. E fala assim, filho, eu picotei muito pequenininho, em partes pequenas, para você montar e consertar o mundo. Como é que você consertou, filho? Ah, pai, eu estava prestando atenção quando você arrancou a folha. De um lado tinha o mapa mundi, do outro lado tinha a foto de um homem. Em vez de tentar montar o mundo, eu montei o homem. Primeiro, eu consertei o homem. A hora que eu consertei o homem, o mundo já estava consertado. Aí foi só virar as peças e colar. Resumo da história. Consertando o homem, você conserta o mundo. Esse é o sentido da minha fala. A evolução e a transição planetária, ela não acontece de planeta inteiro. Ela acontece individualmente, comigo, com você, e a soma de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão vivenciando essa pandemia e essa prova como um aprendizado, como uma oportunidade, não como uma desgraça, não como um castigo, não como uma coisa negativa. E a questão toda não é passar para voltar ao normal. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos voltar ao que era antes. Nós queremos algo muito melhor. E que algo melhor é esse? Segundo a Gênese, foi perguntada para Kardec quais eram os sinais da evolução do planeta de mundo de provas e expiações, que é o nosso, para o mundo de regeneração, que é o que a gente quer chegar. E lá, no capítulo 18 da Gênese, está escrito assim: o planeta vai ser considerado um planeta de regeneração quando houver a fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras do ser humano. Quando as leis que imperarem no planeta forem impregnadas de sentimentos mais humanizados. Quando houver um enfraquecimento da diferença da noção de raça. Afinal, não existe raça. Todos somos uma raça só, a raça humana. Quando houver a supressão das barreiras que separam os povos, afinal, as fronteiras são linhas imaginárias. Quando houver a repulsão às ideias materialistas, quando a gente entender que o material é só um exercício para a aquisição do valor moral e espiritual. Quando houver o fortalecimento de movimentos em prol da natureza e da sustentabilidade. Chegamos aí? Não. Mas já começamos a dar os primeiros passos. Se você olhar essa pandemia, existem várias iniciativas dentro dessa pandemia que nos movimentam a nos empenhar em trabalhar nesses elementos. Existe uma comunhão da comunidade acadêmica, científica, médica, para unir esforços e conhecimentos em prol de medicamentos que venham beneficiar a humanidade inteira, independente do país. Existem movimentos em prol de uma unificação de protocolos de tratamento e o desenvolvimento de uma vacina que venha gerar uma proteção contra a disseminação do vírus. Existem movimentos e fortalecimento de instituições que venham apoiar materialmente os carentes financeira e de alimentos. Existem organizações se empenhando em promover intercâmbio de profissionais da área da saúde e de assistência para apoiar lugares mais carentes. Então, existe muita gente trabalhando pelo bem. Mas aí que você que está me ouvindo, que é mais negativo e pessimista, mas tem muito político ainda pensando em corrupção, em egoísmo. Eles deveriam estar olhando para a gente. Isso é óbvio. É claro que eles deveriam. Pessoas em condições de poder têm mais responsabilidade. E cada erro que eles cometem, a consciência deles vai cobrar proporcionalmente ao poder que lhes foi atribuído. Só que não cabe a mim julgar. Cabe a mim olhar dentro de mim, olhar o meu entorno e fazer aquilo que é possível.
Mas os nossos políticos, os políticos do mundo. Mas quem elegeu os nossos políticos e os políticos do mundo? Os nossos políticos são corruptos, mas quem votou nesses nossos políticos fomos nós. Se nós evoluirmos em termos de consciência, nós vamos fazer melhores escolhas. De que jeito? Através de tentativa e erro. A gente tenta, erra, aprende, tenta melhor, erra, aprende, tenta melhor, até a gente conseguir eleger políticos mais honestos, mais altruístas. Enquanto isso, pelo nosso voto, somos corresponsáveis por aquilo que está acontecendo. Ah, mas é só lá em cima que existe a corrupção e o mal e o egoísmo. E a roubalheira. Desculpem, pessoal. Foi aberto um cadastro para que ofereça-se uma ajuda de R$ 600 emergencial para as pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. 140 milhões de brasileiros se inscreveram nesse cadastro. 140 milhões de pessoas não estavam em condição de necessidade para receber esse benefício do governo. Esse número deixa muito claro que a população brasileira ainda não tem consciência suficiente para poder ser altruísta e pensar que só quem realmente precisa iria se cadastrar e se candidatar a receber essa ajuda temporária enquanto não está trabalhando. Então, imaginem o quê? Uma população prevalente que vai tentar tirar benefício próprio de uma forma errada e corrupta, que tipo de político ela vai eleger? Vejam bem, estou fazendo e propondo uma reflexão e chamando ao tema político essa questão evolutiva. É muito fácil colocar a culpa nos políticos que estão administrando essa crise, colocar a culpa numa espiritualidade que não está tirando magicamente a doença da nossa vida. Mas não é esse o propósito. O propósito é que cada um de nós olhe qual é a sua responsabilidade no sentido de fazer o seu melhor diante dessa prova que está sendo apresentada. E qual é a lição que eu preciso aprender? A de vocês eu não sei. A minha eu sei. Várias. Fortalecimento da minha fé, fortalecimento da minha paciência, aumento do meu conhecimento, adaptabilidade, tamanho de fraternidade, equilíbrio, mais cuidado com a minha própria saúde e, especialmente, um cuidado muito maior na hora de eu selecionar em quem eu vou votar, porque vai ser essa pessoa que poderá administrar uma próxima pandemia, uma próxima crise. Esse é o meu aprendizado. Pense você qual é o seu aprendizado que essa prova da pandemia está lhe trazendo. Que mais? Temos uma pergunta só, recebida através do e-mail, e essa pergunta é dividida em 3 partes. Já estou no fim já. Primeiro, primeira parte dessa pergunta. É no caos que as transformações acontecem? E esse caos que nós estamos vivendo é parte da transição planetária? A evolução não é só no caos que acontece. Como vocês sabem, todos os espíritas leitores de romance, que é até título de um livro da Zíbia, Pelo Amor ou Pela Dor. A evolução se dá pelo amor ou pela dor. E a evolução não se dá de forma imposta por terceiros. É a minha consciência, a minha alma, que atrai para mim provas, expiações, para que eu venha exercitar. Ou eu atraio pelo bem, ou eu atraio pela dor. Ou eu aprendo pelo amor, ou eu aprendo pela dor. Ou eu aprendo estudando, exercitando a caridade, indo atrás da minha evolução, ou eu atraio uma doença, um problema financeiro, uma perda, uma dificuldade no caos, para que no caos eu aprenda. Não importa por que via. O que importa é que tudo que acontece na minha vida é para o meu aprendizado e evolução. E eu nunca estou sozinho nessa prova. Eu sempre tenho o apoio, a proteção, a intuição e o fortalecimento da espiritualidade superior. Aonde está a espiritualidade superior diante dessa pandemia? Está aonde sempre esteve. Do nosso lado, nos ajudando a pescar, não dando peixe na nossa boca.
Aonde está a espiritualidade nessa pandemia? Está também resgatando todos os espíritos que desencarnaram, para que eles tenham uma passagem o mais produtiva e mais suave e possam aproveitar essa transição do mundo material para o mundo espiritual de uma forma educativa e evolutiva. Estão também atuando em equipes de resgate, para que todo espírito desencarnado que está vagando aqui na crosta, em meio a essa crise, essa pandemia, e se sente perdido, desorientado e com medo, possa ter o seu socorro e ser levado para um lugar de refazimento, de restabelecimento. A espiritualidade sempre nos ajudou, sempre vai nos ajudar. Nunca estivemos e nunca estaremos desamparados. Só que sempre dentro de um princípio meritocrático. É você que evolui pelo seu esforço. Encerro essa minha fala. Peço desculpas se alguma colocação, de alguma forma, gerou algum tipo de conflito. Empenho uma disposição tremenda de que exista um bom aproveitamento dessa mensagem e uma boa compreensão. Em nenhum momento me coloquei como alguém que critica de fora, sempre como alguém que vivencia essa crise toda por dentro, e é um dos menores e mais necessitados de aprendizado e evolução. O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. E tudo que falei para vocês serve primeiramente, em primeira mão, para mim mesmo. Estou reforçando o meu aprendizado. Desejo uma ótima semana para vocês. Coloco à disposição os canais de comunicação para perguntas e colocações e críticas dessa minha fala de hoje e também para a fala do próximo tema que o Celso vai apresentar. Boa noite. Então, na próxima semana, esperamos vocês com o tema Pandemia e Karma. Então, até a próxima quarta-feira. Encerrar com uma prece agora, Maurício? Eu queria te agradecer e passo a palavra para você fazer uma prece final. Joia. Vamos procurar agora, nesse momento, juntar-se com a espiritualidade para podermos fazer uma vibração. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos por todos os hospitais, clínicas de repouso, asilos, e também por todos os seus trabalhadores, que eles recebam essa vibração de gratidão e de amor que nós mandamos para eles. Vibremos também por todos os doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos nossos lares. Vibremos, nesse momento, uma pessoa que venha em mente. E pedimos permissão para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. Maurício, uma boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado.